Dando mais um Mulheres Imparáveis. Eu me chamo Mariana Leme. Vou me apresentar. Tenho 39 anos. Atuo no mercado financeiro. Sou casado com o Marcelo. Sou mãe da Antonella, de 5 anos. E estou com essas duas mulheres maravilhosas aqui na minha frente, no qual eu tenho a honra de dividir o palco das Mulheres Imparáveis. Morgana, por favor, se apresente. Boa tarde a todos. Meu nome é Morgana Bittencourt. Eu tenho 39 anos e 16 meses. Já passou um mês a mais aí, aqui, né? E sou casada com Wellington Moreira. Sou de Florianópolis, estou morando em Alphaville faz um ano. Estou empresária na área de eventos há 20 anos. E agora vamos conhecer um pouquinho da Micaele. Meu nome é Micaele Rocha. Eu estou empresária do ramo de varejo de moda masculina. Tenho 2 filhinhos lindos, o Luiz Carlos e o Luiz Amiraldo, de 1 ano. Sou casada. E estou vivendo um processo de mudança. Adaptação. Estou vivendo exatamente algo novo. É algo que, né, tô com um sentimento de empolgação, mas um sentimento também de felicidade, do desafio, que é desafiador para quem quer mãe, né? Para quem é casado também. Esse processo de mudança ele não é fácil, mas é empolgante. Então, estou vivendo isso, participando, né? Agora, construímos juntas o Mulheres Imparáveis, que é um movimento que eu muito me orgulho por trazer realidade, por trazer verdade, por trazer empatia, por trazer experiências grandiosas, né, enriquecedoras de tantas mulheres maravilhosas. E, enfim, agradeço muito de estar aqui com vocês. Que legal. A gente, antes de começar, estávamos falando o quanto é desafiador, né, essa parte de adaptação. Mas eu sempre falo uma frase que eu acho que faz muito sentido, que é no desconforto que se cresce. Nossa, pensei nisso agora. Né? Então, a Mica está passando aí por um processo de adaptação que é extremamente desafiador. Inclusive, eu pretendo passar por esse processo. Estou me encorajando a viver isso. Eu já passei faz um ano, dicas, arrastem para cima. Então, eu acho que, de fato, os desafios eles são necessários para que a gente rompa limites e a gente acesse o extraordinário, né? A Mo já passou por isso já há 1 ano e meio? 1 ano. Agora me abriu faz 1 ano. E agora já está vivendo algo mais fluido, né? Conta pra gente. Quais que foram os aprendizados, Morgana, desse processo? Na verdade, muitos, né? Como a gente fala que é no desconforto que a gente cresce, tudo que é novo traz o desconforto, né? E depois disso vem o crescimento, né? O aprendizado. Então, estar em Alphaville, sair da cidade que nós morávamos, que era uma cidade, né? Florianópolis, praia, natureza, para vir para São Paulo, não foi algo que estava dentro dos meus planos, nem que eu almejei isso. Mas a gente vê que realmente é desconfortável, né? Porque você está em ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Só que saber que tudo é um processo, né? A gente passa por um processo, então é aquele início, né? Como ela está começando agora, faz 1 mês, né? Que você está aqui. 2 meses. 2 meses, isso. Aquele início que a gente vai começar a entender quais são as amizades que a gente vai estar, né, criando um vínculo, quem são as pessoas que a gente vai andar, quais são os locais que a gente vai andar. Então, a gente vai se adaptando. Eu acho que esse momento de adaptação é um pouco mais complicado, porque você está iniciando, está conhecendo as pessoas. Mas hoje, estando há 1 ano aqui em Alphaville, eu vejo que eu já passei por essa fase. Talvez não tão intensa quanto você está passando, que eu acho que você mergulhou, de fato, em algumas coisas que talvez como uma colérica, como uma dominante também, sempre mergulhando as 3 dominantes aqui. Em tudo. Mas vale a pena quando a gente sabe que é um propósito, né? Nós temos um chamado para isso, a gente vê que esse desconforto vale a pena. Que é realmente para o crescimento e que, cara, o aprendizado de 1 ano aqui, eu falo, parece que eu já vivi 10 anos aqui em Alphaville. É esse crescimento exponencial, né? E ao mesmo tempo a gente se cobra no sentido, tipo assim, parece que a gente não está fazendo nada, mas a gente está fazendo tudo. Sim. É muita coisa, só que a gente está andando com pessoas com velocidade às vezes maior que a nossa e a gente fica assim, nossa, mas eu
não fiz nada, mas na verdade a gente fez tudo, fez muita coisa. É porque é como se a gente estivesse andando na nossa cidade natal, como se a gente estivesse andando numa lambreta. E aí você chega aqui, é um avião, né? E aí você fica com aquela sensação, meu Deus, é a sensação de você estar embaixo d'água, porque você fica cansada, ao mesmo tempo você vê as pessoas expandindo, né? Crescendo, aí você fala, meu, será que eu tô crescendo na mesma velocidade? E aí é o desconforto, onde entra o desconforto, mas a gente só consegue viver esse desconforto, esse processo, quando a gente tem uma visão muito clara do futuro, né? Da onde a gente quer chegar, do alvo, né? Porque, de fato, tudo antes de crescer vai existir uma dor. Né? O bebê, quando você teve filho recentemente, você sabe, né? Quando começa a ficar grande na barriga, começa a ser aquela dor e aí nasce, né? Aquela bênção, aquela graça. E é assim na nossa vida. Só que como que a gente faz para amenizar a dor? É a visão do futuro, né? É a visão do processo. A casa pronta. Exato, a visão da casa pronta. Só suporta a obra quem tem a visão da casa pronta. Exatamente. Então, para você que está vivendo, né? É claro que eu tô desse lado, ainda não vivi, é muito mais fácil de falar. Mas, a partir do momento que a gente toma compreensão do processo e do alvo final, a situação fica um pouco mais fácil. Sim. E é uma coisa assim, a gente sempre fala, né, que quanto maior a luta, maior a bênção. Quanto mais forte está a luta, é porque a vitória já está chegando. Então, a gente crê nisso também, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca, assim, desisti dos meus objetivos. E sempre vivi muito assim, guerra, muita batalha, mas eu sempre fui muito de não desistir. Porque eu acredito que se a gente realmente for firme, se a gente for, né, resiliente, se a gente conseguir não desistir, abraçar nossas causas, a gente vai conseguir chegar lá. Eu me sinto num desconforto de, por exemplo, quando eu comecei o meu trabalho. Né? E eu penso, cara, não foi fácil, mas eu consegui superar, eu consegui buscar ajuda. E eu acho que é muito bom a gente sair da nossa bolha. A gente só consegue crescer no desconforto, no deserto, e a gente sair da nossa bolha. Porque a gente pensa que o que a gente está vivendo, a nossa dor é uma coisa, né? Mas quando a gente vai para fora, sai ali da fazenda e vai para a zona de desconforto, a gente alarga a nossa capacidade. Porque você olha para trás, meu Deus, eu já não sou igual a um ano atrás. Quanto que eu mudei, né? Apesar de eu não ter uma idade assim tão nova, né? Mas eu já, em um ano, eu já mudei tudo isso. E foi gratificante para mim. E fez a diferença, me transformou, né? Fez eu chegar mais perto dos meus objetivos hoje. Porque é um processo de desenvolvimento que a gente tem eterno na nossa vida. E a vida é isso, é a gente servir e o nosso processo de desenvolvimento, né? Que faz muito sentido pra gente. E outra coisa, eu acho que quando eu saí da bolha, e é muito legal porque aqui eu vim para ter aprendizados. E quando eu fui enxergar mais de perto assim as pessoas, quando eu fui ver assim, olhar a dor do outro, né? Porque você pensa que o que você está vivendo ali é um oceano. Aí quando você vai ver a dor do outro, né? Como eu falei, eu estava dentro lá da ajuda na plataforma para o pessoal do Rio Grande do Sul. E aí, várias mulheres, né? A gente pegou e foi jantar, depois lá ter trabalho o dia inteiro, cansada, a gente sentou lá para jantar. E aí, eu comecei a ouvir a conversa delas. E elas me falando sobre o filho que tinha sido passado uma situação de... Como é que a gente chama? Ele tinha sido quase... sabe, pelos amiguinhos da escola, molestado. E a mãe teve que mudar de cidade, porque ela teve que arrancar ele da escola, porque a escola não apoiou, porque os amiguinhos lá mentiram e falaram que a criança dela estava mentindo. E olha o que essa mãe... Nossa, olha o que essa mãe estava passando, né? Então, e ela teve que mudar, e dentro disso ela tinha um marido que era extremamente narcisista, que fazia ela se sentir culpada de tudo que tinha acontecido, que fazia... Ela falou que ela, né, se ela ficasse feliz por um motivo que era do trabalho, por um motivo que era de outra pessoa, ele fazia com que aquela situação se revertesse e ela se sentisse mal e, no final das contas, tivesse pedindo desculpa para ele porque ela tinha sido feliz no trabalho. E, sim, tóxico, né? Isso. Então, assim, você sai da sua bolha e você vê que o mundo é muito maior do que os problemas que você está tendo, que tem pessoas que estão precisando de muita ajuda. E é muito legal que a gente fala aqui sobre transbordar, né? Porque quando você conta a sua história, quando a gente faz esse movimento de mulheres imparáveis, a gente traz esperança para essas mulheres.
É porque, na verdade, todo mundo tem problema. E quando... Eu sou uma adepta das redes sociais, né? Levanto essa bandeira desde sempre. Mas quando a gente vê a vida das pessoas das redes sociais, a gente só vê cortes, né? E a gente acha que a pessoa não sofre. Principalmente as nossas referências. As pessoas, inclusive, que têm nós três como referência. Porque somos referência para outras mulheres. E aí elas acham que, de fato, a nossa vida é perfeita. E é por isso a importância da gente trazer, de fato, quais são os nossos problemas também. Para que cada vez mais a internet se torne real, entende? Para que não gere uma expectativa e gere frustração para essas mulheres. Porque parece que cada vez mais somos intangíveis, né? É difícil de alcançar porque ela não tem problema. E a vida delas começa a ser cada vez mais chata. Porque parece que elas têm uma série de problemas e a gente com a família Margarina ali, com filhos, enfim. A Mo aí que faz um monte de evento, com o El, que são super parceiros. Então, vocês imaginam, isso nas redes sociais... Só com os cortes positivos, isso é complexo, né? Só que a vida real é cheia de problemas, cheia de desafios. Desafios na adaptação, trazer filhos, né? Tem a parte também de se decepcionar com o ambiente. Eu acredito que o que motivou vocês virem até aqui, Alphaville, foi o quê? O ambiente? O ambiente. E uma coisa que você falou, que linka muito com o que ela também comentou, eu sempre vejo assim, há tempo de plantar e há tempo de colher. Muitas vezes a gente sai da nossa zona de conforto, vem para um local onde a gente vê nas telas tudo muito bonito, né? Na internet tudo muito lindo, e a gente chega aqui e a gente vai falar, nossa, eu vim colher. E não. É o tempo de plantar. E nesse tempo de plantar, não é tão fácil assim, porque todas as pessoas que passaram pelo processo, elas também plantaram. E no momento do plantio, a gente começa a ver realmente o que é passar pela situação para chegar, né? O que essas pessoas fizeram para chegar onde elas chegaram? Qual foi o processo? E muitas vezes a gente só vê o bonito. Como só mostra o bonito, o fácil, né? O que a gente vê na rede social, a gente chega aqui achando que vai ser só maravilha. E não, a gente se depara com situações que a gente olha assim, nossa, eu pensava que era daquela forma, e não é. Então, esse momento do plantio, eu sempre falo que é a questão da escadinha, né? A gente está no primeiro degrau, depois vai para o segundo degrau. Então, até a gente chegar no topo e entender realmente por que a gente está passando pelo processo, demora. Sempre falo o propósito. A gente não sabe qual... eu vim aqui por propósito. Qual é o teu propósito? Não sei, Deus me mostrou o primeiro passo, que é sair da minha cidade e vir para cá. E agora eu falo, Deus... O que eu tenho para fazer? Qual que é o próximo passo, né? Então, demora a gente saber exatamente qual que é o processo do alcançar esse propósito. E para as mulheres, por exemplo, que são impulsionadoras, que são dominantes, eu acho que também é algo assim que nos conflita muito, porque a gente quer ter o controle de tudo. Exato. A gente quer ter o controle de tudo, e quando você vem para o desconhecido, Deus fala assim, não é contigo, calma. Agora vai estar na minha mão. O controle é a falta de fé, né? Exato. E aí você vai ter que falar assim, cara, eu vou ter que ser paciente, eu vou ter que esperar, eu vou ter que entender que o tempo de Deus é perfeito e o meu é falho. Entendeu? E a gente não se frustrar com isso, porque é exatamente isso. Cada pessoa está vivendo um processo diferente. Você está vivendo o processo de 1 ano, eu estou vivendo o processo de 2 meses, você está vivendo o processo de visão, de imaginar, de sonhar, de vir e sabe, não deixa isso te impedir de vir, jamais. Sim, se como você falou, se você tem a visão da casa pronta, se faz sentido para tua realidade, para tua família, eu não voltaria atrás, por exemplo, não voltaria atrás, é um grande sonho meu, e eu acho que os nossos sonhos nunca vão ser fáceis, mas a gente vai enxergar lá o pote de ouro no fim da estrada. E a gente tem que ter essa fé, né? De que também Deus, ele não entrega nada fácil. Não. Ele sempre vai nos moldar no caminho, né? Exato. A gente sempre vai ser aperfeiçoado no caminho. Eu penso em Jesus. Jesus, né? Esperou 30 anos para exercer a missão dele, para exercer, né? O propósito dele na Terra. Ele se preparou por 30 anos, né? Então, é muito mais sobre o que a gente vai aprender, sobre quem a gente vai se tornar. É muito mais sobre quem a gente vai ser. Perfeito. Né? E a gente, com uma certa maturidade, a gente já aprende em que lugares a gente não vai estar. Outra coisa que é importante a gente perceber, o quão rápido a gente tem que sair das situações. É legal você saber o que você aceita. O que eu aceito? Esse cenário aqui, pra mim, essa situação eu aceito? Isso aqui, pra mim, faz sentido? Vale a pena? Né? Porque, às vezes, você quer muito algo que está ali na sua frente, mas você vai ter que passar por uma ponte. Vale a pena eu passar por essa ponte? Vale a pena eu suportar isso? Será que realmente faz sentido para mim? Ou eu tô
de repente, me iludindo com isso. Indo contra os valores. Indo contra os meus valores e meus princípios. E tem uma coisa que a gente fala também, que a gente coloca limite nas pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida. Se você tem que falar não, você já errou. É a gente que permite. Quando você tem que falar não para outra pessoa, pessoa, você já errou. em relacionamentos amorosos, a mesma coisa. Exato. Sim. Não é verdade? Eu acredito assim que esse processo de adaptação, ele tem que realmente ter uma visão muito forte e a gente tem que se moldar, né? Moldar a ponto porque o resultado que a gente tem hoje é em relação ao comportamento que a gente tem hoje. Então, para a gente mudar o nosso resultado, inclusive até em relação às pessoas, né, que a gente atrai ao nosso redor, a gente tem que mudar o nosso comportamento e, inclusive, mudar a nossa visão. Exato. Né? Porque muitas vezes a gente atrai pessoas porque a gente permite, né, nesse primeiro tempo, por conta da nossa cegueira, porque a gente não conhece, você entende? Veio exatamente isso agora, porque a cegueira. É a cegueira, né? A gente, pela nossa ingenuidade, pelo coração puro que a gente tem, então às vezes a gente atrai pessoas achando que aquela pessoa tem o mesmo coração, e aí a gente tem que falar, não, eu não permito, né? E colocar um basta. Exato. Para ter unidade de linguagem e fazer o negócio acontecer. Porque com os valores diferentes é muito complexo. Mas isso é orar e vigiar. Exato. Eu caio nessa casca de banana constantemente, vocês querem saber. Isso não, eu acho que é um problema geral. E aí, quando eu vou me dar por conta, eu disse um sim, sendo que eu devia ter dado um não. Só que isso é treino, né? Cada vez mais a gente vai ficando mais forte em relação à maturidade, a ponto de você ser rápida na hora de dizer um não. De identificar que aquele coração não bate com o seu, né? Mas isso é ter a espiritualidade muito bem lapidada, né? Pedir para que Deus, muitas vezes, direcione os nossos passos para que a gente tome as melhores decisões. Se tornar sensível ao Espírito Santo. Perfeito. Porque eu vou te falar, a mesma situação eu já vivi há anos atrás e eu passei 3 anos. Eu já passei 3 anos num relacionamento narcisista. E quando eu vi, assim, o cheiro, eu falei, tchau, entendeu? Não fico aqui mais, não. Não. Claro que situações completamente diferentes, mas eu falei, eu nunca mais vou me permitir encaixar por isso, exatamente porque hoje eu sei, eu tenho clareza do meu caminho, eu tenho clareza dos meus princípios, dos meus valores, de quem eu sou, e eu não vou permitir com que isso aconteça. Perfeito. Sabe? Mas sabe que eu entendo, é o que vocês estão falando, mas um pouquinho diferente. Eu entendo que a gente está aqui numa escola, certo? Todo mundo está numa escola. A gente não está aprendendo diariamente. Claro. Às vezes, a Micaela vai passar por situações que eu não vou passar. São coisas que ela precisa passar para aprender. E você não repete se você aprender. Se você não aprender, você vai continuando esse processo de aprendizado. Exato. Então, hoje, eu tenho muita questão da mente consciente e o inconsciente. A gente vivia muito no inconsciente, né? Não sabia porque passava pela situação. Hoje, não. Eu tenho minha mente consciente muito desperta. Então, se eu vejo que eu estou repetindo o mesmo problema, eu fico me perguntando o que eu não estou fazendo para aprender, para passar por esse processo, para ir para o próximo nível. Então, como você comentou aqui no início, né, que você estava passando uma situação, eu falei assim, nossa, mas qual que é o Alphaville que você está morando que é diferente do meu? Porque eu não vi essa mesma situação. Mas por quê? Porque a Micaela talvez precise passar por aquela situação para aprender. Sim. E como você falou, quão rápido a gente tem que ser? Porque esse processo tem que ser rápido. O que nós passamos aqui, que nós falamos para você, não quer dizer que você vai passar. Sim. Às vezes está num outro nível que não vai passar pelo que a gente passou. E ouvir o que nós estamos falando também para ter o aprendizado, é o que o Pablo fala muito para a gente, né? É você ter um mentor, você encurta o processo. Perfeito. É você ouvir as histórias das pessoas que estão aqui, claro, não ser influenciada, porque talvez eu estou passando por um momento que eu precisava passar. Mas extrair o que tem de bom ali. Exatamente. E você encurtar o processo. Elas passaram por isso, eu não vou passar. Porque o mentor nada mais é do que um guia, né? Vamos supor, recentemente não, uns anos atrás a gente foi para Fernando de Noronha e a gente queria descobrir e conhecer algumas praias. E aí a gente contratou uma pessoa que ia direcionando a gente. Você vai nessa praia aqui, tem menos pedras, você consegue se banhar melhor. Nessa praia aqui o mar é mais cristalino. E o que é o mentor? Ele faz isso, ele pega a experiência dele e ele vai te doutrinando para que você conheça o extraordinário e encurte o processo para acessar de forma mais rápida. E não é uma pessoa perfeita. Não é uma pessoa, é uma pessoa imperfeita, né? Como todos nós. Exatamente. E assim, eu não sei se vocês acreditam na lei da atração, mas eu acredito demais, né? É o que rege minha vida. Eu tenho resultados através da lei da atração, tenho uma metodologia em cima disso, inclusive. Que interessante. E compartilha mais com a gente. E eu acredito que
muito do que a gente vive, do que a gente atrai. Eu já vivi relacionamentos tóxicos. E quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando só de marido e mulher. Não, relacionamento é muito amplo, né? Relacionamento com filhos, relacionamento entre sociedade, relacionamento com amigos. E eu acredito que tudo que eu passei de negativo foi eu que atraí. Porque a gente vive no esforço colaborativo, tá? Então, a pessoa, ela vai mostrar aquela lição que você precisa aprender e que você ainda tem na sua mente e que você atrai. Então, tudo que de negativo que eu passei foi de fato que eu precisava aprender. Mas não só porque eu precisava aprender, mas porque eu atraí, porque ainda estava no meu subconsciente, sabe? Fixo. Uau. Às vezes você não se dá conta, Sim. mas aquilo está dentro Você do seu atrai coração. a situação Exato. para aprender. Porque o subconsciente é o coração. E aí, por conta das suas experiências negativas, suas não, minha, né? Tô falando no meu caso, porque eu vivi isso. Por conta das minhas experiências negativas, eu passei a atrair pessoas da mesma forma. Porque ou eu resolvia, ou eu vivia de novo. O mesmo ciclo, o mesmo ciclo, o mesmo ciclo. Então, quando o Pablo fala que a gente tem que ressignificar, é justamente para a gente romper um ciclo e acessar uma nova fase. Entendeu? Através do processo de ressignificação, você faz uma lei da atração diferente. Entende? Sim. Ficou claro? Ficou bem claro. Então, é essa parte desse diálogo mental a todo momento, né? Porque quanto mais a gente vive aquela parte tanto negativo quanto positivo, mais a gente fica com aquilo na cabeça. Então, como que eu consegui romper isso, né? Porque, de forma reincidentemente, eu achava pessoas com o mesmo perfil. Era trash, era muito horrível, era muito duro. Uau. E aí, eu comecei a pensar de formas diferentes. A mesma pessoa, mas agindo de formas diferentes. É complexo, não é fácil. Você gasta muita energia no começo. Mas toda vez que eu me dava por conta que eu estava brava, trazia aquela coisa pro meu coração, eu falava, não, a pessoa é maravilhosa. Olha como o meu relacionamento com a pessoa tá incrível. E aí você vai mudando a relação com a pessoa. De uma forma gradativa, a pessoa vai mudando. É a questão do consciente, né? Você ter consciência das coisas que estão acontecendo. É a metanoia, entendeu? Você muda a sua consciência e você traz para o seu subconsciente. Isso funciona demais. Essa questão da lei da atração é tão legal ver que, assim, ó, nós 3 estamos aqui. Nós somos em 7, né? No nosso projeto Mulheres Imparáveis, somos em 7 mulheres. E nós estamos em 3 pessoas aqui. A gente, né? Todo mundo queria fazer e tal. E aconteceu de estar nós 3. Não é à toa que nós estamos aqui. Com certeza não. Existe uma energia, alguma coisa que uma vai ensinar a outra, que a gente vai ter aprendizado. Verdade. Então, até mesmo as nossas mentoradas. Eu vejo como eu atraí mentoradas. Perfeito. Na tua energia. Gente, na minha energia, com as muito mesmas louca. dores que eu já passei. É incrível. Um dia eu fiquei ouvindo uma mentorada, Uau. ela começou a desabafar, começou a falar uma coisa. Eu falei, gente, ela tá me ensinando, tá me Sou dando eu. clareza. Tu falou, sou Sou eu, ela tá me dando clareza. Eu vim aqui pra ensinar ela, mas ela tá me incrível ensinando, isso, gente, que troca. É um esforço colaborativo. Aham. A gente aprende a todo Por momento, isso que ensina se a todo fala mundo. muito, né, que nós somos um dia nós somos professores, outro dia nós somos alunos. É verdade. Então, hoje a gente está fazendo o projeto Mulheres Imparáveis, a gente está transbordando na vida das pessoas. Não quer dizer que nós somos as pessoas perfeitas e que estamos curadas. Eu sempre falo que é curando para curar. Muitas pessoas falam assim, mas eu só posso falar de prosperidade quando eu estiver rico. O que é prosperidade para você? Né? É um tabu a prosperidade, né? As pessoas acham que, falou de prosperidade, é o milhão. Tem que ser dinheiro. Você acha que é milhão. Sim. E não, prosperidade é você ter sucesso da forma que você acha que é o sucesso. No caso, prosperidade para mim é ter uma família feliz. Exato. Entende? É realmente poder ter tempo de qualidade com a minha filha, com o meu marido. É ter dinheiro, sim, porque o dinheiro ajuda na felicidade, faz bom. parte. A gente tem amizade com ele, né? Lógico, é muito bom. Ter uma empresa do reino, uma empresa que emprega uma série de pessoas, isso é prosperidade. Mas as pessoas, elas invertem, elas acham que prosperidade é riqueza financeira, né? Sim. E aí Na já verdade, repudiam. a palavra prosperidade, ela significa crescimento. Olha aí. Sim. Ela é crescimento. E é algo que a gente deve buscar em todas as áreas da nossa vida, que a gente aprende também muito aqui, né? Por exemplo, eu nunca tinha tido essa visão de que eu precisava ter crescimento no reino, que eu precisava ter crescimento na minha vida espiritual, na minha vida amorosa, na minha vida pessoal, crescimento comigo mesmo. Eu sempre fui muito focada no meu crescimento profissional e no meu crescimento financeiro. Entendeu? E na verdade, quando Deus me levou, quando eu precisava alinhar isso com a minha família, que eu não conseguia ter relacionamento, passei 7 anos sozinha. Não conseguia, eu queria minha família, eu queria meu marido, mas eu não conseguia.
Por quê? Porque estava enraizado para mim as minhas prioridades dentro do meu trabalho e dentro da minha vida financeira. E aquilo eu tinha me fechado. E a mulher que eu tinha me tornado era uma mulher que não conseguia atrair um homem que cuidasse dela. Atrair, tá vendo? Que você Atração. fala? Atração. Hoje eu enxergo, né? Perfeito. Mas por quê? Por causa também de muita... da prioridade, de onde está o nosso coração, né? Da gente buscar, na verdade, a gente inverter valores, inverter ordens. Perfeito. Né? Porque fala, o que você hoje... Quem que é a tua segurança? O que é a sua segurança hoje? Né? Anos atrás eu pensava, era o dinheiro. Minha segurança... Quem era a Micaele? A Micaele era empresária de Macapá do ramo de moda. É isso que era a Micaele. Hoje a Micaele, em primeiro lugar, pelo que eu trabalho, pelo que eu me dedico, é a filha de Deus. Perfeito. Hoje eu inverti a ordem, porque você coloca o dinheiro, o trabalho, depois a família, depois Deus, depois Deus não, depois suas tarefas, depois o eu, depois as suas viagens, depois não sei o quê. E lá no fundinho, eu vou lá, faço uma vez na semana ou antes de dormir a minha oração. Né? E você inverte, porque primeiro tem que ser Deus. Primeiro tem que ser Deus, depois tem que ser sua família, depois tem que ser seu trabalho. Porque você honra sua família com seu trabalho. Mas primeiramente você honra sua família com Deus. Porque é quem você vai se tornar, quem você vai ser. Mas né? sabe que uma coisa que caiu a ficha para mim, e é muito confortável, para algumas pessoas pode ser desconfortável, é você trazer a responsabilidade para você, nessa questão da lei da atração. Porque a gente sempre fala, tudo é o outro, né? É o marido que não serve, a amiga que é assim, é o ambiente, né? Sempre é o outro, né? Sim. Só que imagina se você depende do outro para resolver a sua vida, para resolver o problema que você tem que resolver. Então, é você trazer para você tudo que eu tenho clareza que tudo que hoje eu passo na minha vida é responsabilidade 100% minha. Mas o meu marido está junto. É 100% minha. Foi o que eu falei na última palestra que nós fizemos. Eu comentei sobre... Eu estava reclamando muito do Wellington, ela não estava junto. Estava reclamando muito do Wellington, a gente estava com vários problemas. Fui pro Primícias, ali do Pablo. E fui para buscar tipo assim, conversar com Deus. Direção, falar assim, Deus, né? o que eu estou fazendo de errado, né? Eu comecei a ler... Me dá uma luz. Comecei a ler Mulher Exemplar. Estava lendo todos os dias durante 30 dias, né? E eu queria entender o que é ser uma mulher exemplar, porque eu estava naquele momento reclamando do meu marido. E eu sabia que ele espelhava aquilo que eu tinha dentro de mim. E naquele momento eu ouvi assim que... Medo de ouvir isso. Medo de ouvir isso. Que é muito forte. Esse vídeo eu vou fazer um parênteses depois baseado num livro. Eu tô aqui reclamando do meu marido é e ele tá refletindo que sou eu. Então, naquele momento me veio uma voz falando assim... Muito clara, tá? Uma voz muito clara. Uau. Eu entrei no culto. Daquela que arrepia, daquela que arrepia. Uau. E Deus falou assim... que eu só teria o homem que eu quero, que eu desejo, quando eu fosse a mulher para aquele homem. Que hoje aquele homem estava se projetando. A mulher de Provérbios. Aquele homem estava se projetando de acordo com a mulher que eu sou. Era o homem que eu merecia, porque eu era aquela mulher para aquele homem. É a lei de causa e Uau. A partir do momento que eu me tornasse dói. a mulher exemplar, eu ia ter esse homem que eu desejo. Meu Deus. Porque a gente ia estar em sintonia. Se hoje o meu marido não está fazendo o que eu quero, não é aquele homem que eu gostaria que fosse, que estivesse fazendo certas coisas, é porque eu, como mulher, não estou sendo a mulher exemplar. Nossa. Então, aquele dia eu levei um tapa na cara. Hoje mesmo a gente estava em casa, eu e o Wellington, a gente deu sabe aquela discussãozinha rápida, assim? Fogo. E a gente falando, e eu sei que tem a questão faísca. do espelho, deu faísca. Daí eu fiquei me perguntando, eu falei assim, Deus, o que eu não estou fazendo para estar refletindo isso nele? É a gente buscar a responsabilidade pra gente. É o protagonismo, né? É a liderança, porque é muito fácil a gente colocar a responsabilidade no outro. Por que o outro não faz isso? Por que não faz aquilo? Mas será que a gente está fazendo o suficiente para ter a resposta para aquele homem? Porque a gente faz às vezes. A gente faz um dia, faz 2, daqui a pouco a gente vai lá e pega... Cadê o resultado? Né? Plantou a semente ali, cadê o resultado? Só que não dá o tempo suficiente. E aí, com os nossos amigos, a gente tem a paciência do planeta Meu interno. Deus. Só que com os nossos maridos e com os nossos filhos, muitas vezes a nossa paciência ela é limitada. Boa. Porque as pessoas que mais merecem o nosso amor são as pessoas que a gente menos tem paciência, Mas sabe às vezes. qual é a questão, gente? É da questão do compromisso. Por que o marido é o cara que a gente mais cobra? Porque tem intimidade, né? Quanto mais intimidade, mais a gente tem expectativa. E o compromisso, a responsabilidade, né? Você quer que ele seja um pai exemplar, você quer que ele seja um marido exemplar, um profissional exemplar. Então, por quê? Porque do seu amigo você não vai cobrar nada, porque ele não tem responsabilidade com a sua vida. Mas a partir do momento que você, que você junta ali as roupinhas, você fala assim, opa, eu tô fazendo por você, você faz por mim, então eu tenho o direito de te cobrar. É isso.
Por isso que são as pessoas próximas que a gente mais tem problemas de perdoar. Eu acho que é por isso que Jesus falou, ame o próximo, e o próximo é o marido. É o marido. Porque tem dias, Senhor, que eu quero esganar ele. Aí você vai lá e né, querer contar tudo pra Deus e, Senhor, foi ele, Senhor, ele que fez isso, ele tá errado, e Deus vai fazer o que contigo? Primeiro, pede perdão você pelo que você fez, se ajuste, se alinhe, observe aonde você tá errando, se conserte, depois você vai lá, né, ir atrás do erro do outro, porque a gente sempre precisa olhar pra nós. E o casamento é um investimento, né? Sem dúvida. Você investe na pessoa, a pessoa vai investir em você, os dois têm que ter paciência com essa colheita, porque você investe, mas às vezes... Muita paciência, né, Marcelo? Muita paciência, né? Eu não tava gravando. A mesma forma que vocês têm paciência, a gente também tem que gravar. Não, mas eu tô te protegendo, eu tô falando assim que a mulher gente, não tem muita paciência. Eu olho pra aquela mulher de Provérbios e eu falo assim, gente, impossível. O que era essa mulher? Eu acho que talvez seja a nossa missão de vida, né? Seja a nossa missão de vida se dedicar para buscar as virtudes daquela mulher. Sem dúvida. E aplicar naquela que a gente não tem, né? Porque a gente olha, meu Deus, tudo era perfeito, a mulher era empresária, o marido dela era elogiado, ele era reconhecido, de madrugada ela estava acordada, de manhã cedo ela era... Chega a criar até uma revolta, né? Não, dá vontade de falar, vem cá, volta aqui. É a mulher das redes sociais mesmo, só parece a coisa boa. É a mulher das redes sociais. Eu acho que Salomão não foi sincero. Ele deveria ter falado dos dias de perreio dela também, né? É só a gente falar dos perreios. Será que eles estavam na rede social? Exato. Mas a verdade é que a gente tem que ter um espelho, né? A gente tem que ter uma referência daquilo pra gente buscar se tornar aquilo. Porque é igual a questão da busca pela santidade, né? Quando eu olho para as virtudes de Jesus, eu falo, Senhor, quando é que eu vou ter essa humildade? Quando é que eu vou ter essa obediência 100%? Porque a maior virtude de Jesus era obedecer à vontade do Pai. Era fazer a vontade do Pai, né? E muitas das vezes a gente peca pela nossa carne. A gente fala que não vai mais pecar, mas a gente não tem o domínio próprio, a gente fala o que não deveria, a gente xinga da forma que não deveria, a gente magoa as pessoas e mesmo assim nós continuamos sendo cristãos pela busca da santidade. Mas vai ser um processo só de agora? Não, vai ser um processo eterno. Eterno. Então, quando eu falo também, às vezes a gente quer ver os nossos líderes como perfeitos. E quando você vai conhecer o por trás, não é o perfeito. 100%, né? É imperfeito, não é 100%, mas eu falo, e se a gente julgasse ele ao ponto dele não ter que abrir a boca dele para falar? Porque, aquela pessoa não é perfeita, mas olha o tanto que eu aprendi com aquela pessoa. Mas você sabe que quando eu fui buscar o Pablo, eu tenho uma história muito legal, né? Eu sempre acreditei... Então, o que eu comecei a estudar foi a lei da atração. Eu sempre acreditei no universo. Para mim, Deus era o universo, né? Então, eu chamava dessa forma. Então, comecei do jeito ao contrário. E aí, um belo dia, fui pegar um avião numa volta de um evento da XP em Buenos Aires, e aí eu encontrei uma pessoa que estava lendo o mesmo livro que eu, que era Como Se Tornar Extraordinário. E aí, um livro totalmente atípico, não é tão fácil de ver uma pessoa lendo, e aí a gente começou a conversar o voo inteiro, e ele falou, você precisa conhecer o Pablo, porque eu falei para ele o seguinte, que eu já era uma pessoa que não cometia muitos erros, extremamente fiel, tanto ao meu marido quanto aos meus amigos. Sempre fui muito leal. Não roubava, obviamente, mas assim, não ultrapassava. Sempre fui muito virtuosa. Só que julgava até a última instância. Então, convivia com pessoas pecadoras e ficava julgando interiormente. Então, assim, aceitava eles como meus amigos e ficava julgando na minha mente. E aí eu falei isso, porque eu já sabia que isso era um pecado. E eu falei, só que eu não consigo administrar a minha cabeça. Aí foi aí que ele me indicou para conhecer o Pablo, para eu fazer essa parte de desbloqueio. E aí eu percebo que isso é o que acontece com a maioria da população, porque a gente não peca, mas muitas vezes na verdade a gente peca muitas vezes, mas o nosso pior pecado, sobretudo, é o julgamento. Porque a todo momento a gente está julgando as outras pessoas, né? E a gente vai melhorando, mas a gente precisa se despir camadas por camadas desse pecado. Porque ele está dentro do nosso coração. A gente nasce e os nossos pais estão julgando as outras pessoas. Então, isso aí está enraizado, sabe? É ao nosso redor, né? Perfeito. E a Morgana estava falando essa parte de relacionamento, de você se tornar a mulher
extraordinária para ter um marido extraordinário, existe um livro que é Somos Viciados em Ser Quem Somos, do Dr. Joe Dispenza. E esse livro, ele comprova, através da ciência, que a gente roda em ciclos justamente porque para a nossa mente é muito mais confortável, porque ela não sabe o que é bom e o que é ruim, ela não sente dor. Então, independente se isso está fazendo bem ou não, se a gente está acostumado a viver um ciclo, ela vai fazer com que você atraia situações iguais, porque para ela é mais confortável. E para a gente romper... Porque é o que ela já conhece. Ela já conhece. Para você romper e para você acessar coisas que são melhores para você, vai te dar um trabalhão. Vai ser um gasto de energia gigante. Por isso que o Pablo vive se metendo em novos desafios. Para a mente dele não sabotar ele de querer estar sempre no mesmo lugar. Porque somos viciados em ser quem somos. Ele vivia por trajetos. Ele não parava em canto nenhum, ele não parava em nenhum lugar, ele não parava com as mesmas pessoas, estava sempre entrando, saindo gente. Né? Porque a nossa mente é assim. Essa questão do julgamento que você falou, né? É sempre sob o olhar do outro. Tipo, eu posso perguntar para a Micaele agora quem é a Mariana. Ela vai falar uma coisa, e eu vou falar outra. Exato. Quem tá certo, quem tá errado? Eu posso falar várias coisas maravilhosas, Mariana, mas posso falar vários defeitos também. Quem tá certo, quem tá errado? E como a gente é influenciado por isso. Essa questão de julgamento e Wellington, a gente cuida muito quando a gente ouve o julgamento e quando a gente pensa em julgar também. Já com a mente muito consciente para não julgar as pessoas. Por quê? Porque é sempre sobre o olhar da pessoa. Já aconteceu com vocês de alguém chegar e, tipo assim, você não conhecer uma pessoa, alguém do conselheiro, por exemplo, e falar assim, sabe a fulana de tal lá? Nossa, ela é assim, assado, não sei o quê. Você nem conhece a pessoa, você começa a ter contato com essa pessoa e você já começa a olhar essa pessoa com os mesmos olhos da pessoa que julgou. Perfeito. Isso eu cuido muito. Limpo, né? Não chega limpo, porque a gente é muito influenciado por isso. Então, a gente fazer esse filtro antes é muito importante. Muito cuidado. Por mais que eu tenha isso consciente, até recentemente aconteceu uma coisa assim, de alguém ter comentado, e daí alguém comentou, vamos chamar a pessoa para tal coisa, me vinha um ponto de interrogação. Eu falei assim, não. Tipo, a minha mente falava assim, não, porque ela é daquela forma. Daí eu já me perguntava, falava assim, tá, mas como assim? Você vai se influenciar pelo que o outro falou, por que você não conhece a pessoa primeiro? Verdade. Né? Porque faz a pergunta, vê se realmente... E eu vi que a pessoa era totalmente diferente. A minha visão era diferente do que me falaram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do julgamento. Que é muito fácil julgar. Às vezes a gente acha... Muito fácil a gente ser levado por isso, né? Influenciado. Porque, assim, na verdade, temos campos energéticos, né? Então, vamos supor, a Mica está aqui na minha frente. Só que eu tenho um campo de energia que eu vou conseguir tirar o melhor dela, entendeu? E eu não estou falando nem do bem nem do mal. Isso aí é um equilíbrio energético. Então, eu com o meu campo de energia eu consigo tirar o melhor, porque a gente tem afinidade, isso sem conversar. Mas em relação a outra pessoa, ao Igor, vamos supor, alguma coisa no meu passado que vai influenciar e a gente vai, entendeu? Se bater. Então, ele não vai entregar o melhor dele para mim. Só que a Mica, em comparação, ela está entregando o melhor para mim, mas ela pode não entregar o melhor para você. Exato. Entende? Depende da circunstância. Então, é sobre o ele e você, não é sobre o restante. Então, é muito individual, né? É um ponto de vista individual, porque tem passado, tem toda uma correlação, né? Então, às vezes, a gente pega o que a pessoa está sofrendo e a gente coloca o óculos dela, né? Enxerga através do olhar dela. Exato. E aí, a gente perde uma relação, perde um aprendizado ali naquela amizade. E às vezes a gente tem que ter cuidado também para não julgar, porque às vezes você não convive com a pessoa. Você viu uma parcela dela. Porque você passou. Você viu uma parcela da pessoa e você tá julgando, você tá falando, você teve uma experiência ali, você já quer generalizar tudo, né? E até modelar, às vezes. Muitas vezes você quer modelar uma pessoa que você até falou antes da gente, né, começar o podcast. Como é importante a gente realmente... ter certeza das nossas referências, né? Pra gente não gerar uma expectativa. Exato, e não gerar uma aquela frustração. coisa também da gente colocar na balança, né? Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, né? Colocar numa balança, tipo assim, isso aqui ele trouxe de positivo, isso aqui de negativo. Influencia, se for muito negativo, eu já não quero mais fazer parte dessa rodinha, né? Não quero mais fazer parte ter aliança com essas pessoas. Agora, se ainda tem mais positivo que negativo, você extrai o que tem de positivo e negativo você afasta, né? Não vai repetir, não vai deixar influenciar, né? E sabe o que eu percebi? Que as pessoas que, nesses últimos tempos, as pessoas que eu mais critiquei e julguei eram comportamentos que eu precisava desenvolver em mim. Entende? Bingo. Sabe? Então, assim, por mais que fosse duro, por mais que essas pessoas tivessem esse comportamento de forma...
de forma exagerada, entende? Então, assim, era muito... Mas é isso. Esse é o lance do esforço colaborativo, é onde eu quero chegar. O que acontece? O universo, ele é maravilhoso e Deus, ele é muito inteligente. O que ele faz? Então, eu sou uma pessoa que eu preciso aprender. Então, o esforço colaborativo a Morgana, eu vou ter uma lei da atração, ela vai, de uma forma muito... amigável, absurda. eu vou colaborar absurda. com o teu... Exato, ela vai colaborar para o meu ensinamento. Então, Sim. aquilo que eu preciso aprender, de uma forma muito esdrúxula, ela vai, tipo assim, sinalizar, eu tô aqui e eu tô fazendo isso, sabe? Aprende comigo. Só que muitas pessoas, por falta da maturidade, vão falar assim, vão repudiar, vão falar, tá vendo? A Morgana, olha, ela tem esse defeito, tá vendo? Ela fala tão alto, ela se expõe muito. E eu, como não me exponho, eu falo, tá vendo? Isso é um defeito dela. Só que, na verdade, é ela querendo me mostrar a todo momento que eu preciso melhorar a minha exposição. É verdade. E entende? principalmente quando a gente se sente incomodada, né? Exato. Nesse sentido, tipo assim... Se sentiu incomodada, cara, que chato isso. aprende, entende? Aprende. Isso eu aprendi muito com o Pablo, no sentido de sair da zona de conforto. Eu fiz esse ano uma lista de tudo que eu não gostava de fazer, que eu tinha medo, e comecei a fazer. Gente, é isso. É isso. O sucesso é isso. É. Porque o que a gente fez até agora nos levou a chegar onde nós estamos. Sim. Então, é fazer realmente o que nos desafia. É. E desafiar é o quê? É olhar, às vezes, pra Micaela e falar assim, nossa, isso me irrita nela. E aí você tem que É fazer... aquilo que eu tenho que aprender. Porque a qualidade e o defeito é só uma dosagem, né? Então, às vezes, aquela pessoa ela tá evidenciando um defeito, mas que você, na dose certa, se torna um comportamento adequado que vai te levar a novos resultados. Porque uma nova pessoa gera novos resultados. E é isso que a gente precisa se tornar, uma nova pessoa. Exatamente. Com certeza. E dentro da lei da atração, como se tornar uma nova pessoa? Antes de você responder, me veio agora em mente, né? Uma vez eu estava em Floripa, eu saí de casa atrasada, tinha que passar na contabilidade, mas eu saí com muita pressa, eu já estava atrasando as pessoas que estavam me aguardando. Então, quando você já sai com essa questão essa energia, né, esse campo, né, o que você faz? Você está lá no caminho com pressa, você dá de frente com pessoas que estão com a mesma pressa que você. Perfeito. Porque quando você está com calma, você sai com antecedência, você vai fazer as coisas com pontualidade, você só vai se deparar com as mesmas pessoas no trânsito que estão na mesma sintonia que você. E nesse dia, eu com muita pressa, fui passar no sinal, estava no vermelho, naquela dúvida do tipo, vou ou não vou, né? Tava no amarelo e tal. Freiei o carro de trás, veio, bateu no meu carro. Daí o que acontece? O cara já saiu xingando e não sei o quê, mas assim, não deu nada com nenhum dos dois. Porém, o meu carro parece que não fez nada, entrou um negócio ali, mas assim, o dele detonou como se tivesse assim, um PT, assim, tipo, foi demais. Detonou o carro dele. Então, assim, aconteceram vários problemas e naquele momento eu pude refletir, porque eu já tinha esse entendimento da lei da atração, no sentido assim, cara, saí atrasada, não estava da forma correta, estava andando rápido, quase passei no vermelho, o cara bateu atrás, eu estava dentro daquela sintonia, eu tenho responsabilidade sobre isso. Sim, e geralmente, se a gente não tem esse entendimento, a gente vai xingar, vai brigar, não vai se responsabilizar, e às vezes vai repetir o mesmo erro para poder aprender que tudo você está atraindo. Toda a situação que você está passando, desde família, trabalho, o que for, é a lei da atração que você falou, né? Você só consegue viver de uma forma leve e serena tendo compreensão do processo, né? As pessoas, elas sofrem porque elas não têm compreensão da lei da atração. Então, você perguntou, como viver... Qual que era a pergunta que você fez? Como ser essa pessoa... Como mudar para a lei da atração. Atração, né? O que acontece? Isso. Existe atrai coisas boas, né? Porque eu quero atrair essas coisas ruins que estão... Tem que aprender, então. Então, o que acontece? Quando a gente não rompe ciclos, quando a gente não tem compreensão do processo, a gente vai, de forma automática, viver várias vezes, até você chegar no fundo do poço. Que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu tinha uma síndrome obsessiva de ansiedade, e até eu chegar no fundo do poço, eu estava vivendo ciclos constantes. Ansiedade. Aí eu cheguei no fundo do poço, aí você tem que se levantar, porque você quer o quê? Tomar decisão, né? De romper aquele ciclo. Reverter. E aí, o que você tem que fazer? Ter compreensão. Então, como se tornar uma pessoa com essa metanoia? Você tem que entender quem que é a pessoa que você quer se tornar. Porque as pessoas, elas ficam querendo ter o como de Deus. Eu não vou pensar porque como eu vou chegar até lá? Cara, e o como, nesse processo da lei da atração, você tem que excluir, sabe? Para começar, o primeiro passo da lei da atração é você começar a ter a capacidade de visualizar. É a fé. A lei da atração, ela é a fé.
É você começar a ver quem você não consegue se tornar agora. É imaginação. Fé é imaginação. É você imaginar aquilo que você quer ser. A lei da atração está na Bíblia, entende? Por isso que eu falo, eu comecei num processo diferente, mas eu nada mais estava fazendo do que praticar o que a Bíblia estava falando. Agora, entende? sim, é muito louco. Você fala assim para Deus, Senhor, como é que eu vou visualizar tudo isso, ter a fé, né? Parece assim, a gente se até questiona como louco. Como é que eu vou visualizar tudo isso aí nessa abundância, nessa coisa boa, nessa prosperidade, nesse crescimento, nessa família real linda, construída, se o que eu tô fazendo aqui, na minha realidade, o que eu tô vendo é totalmente o inverso. É difícil a gente tem que ser um trabalho mental, um processo muito forte e tudo começa pelo medo. No livro do Pablo, do Anti-Medo, principalmente que ele fala da mentalização, de você visualizar tudo começa por aí, e que o medo também, ele é uma coisa que só existe na nossa cabeça. Sem dúvida. É uma toxina, né? Exato. Uma toxina mental. E muitas das vezes ele fala, né, quando eu fui pular de paraquedas, eu já tinha me visualizado 1000 vezes pulando de paraquedas. Então, quando chegou lá, eu fui lá e fiz. Todas as vezes que eu acessei o extraordinário na minha vida, tá? A gente acessa primeiro na imaginação, eu na não nossa senti vida. frio na barriga em nenhum momento. Então, eu falo sempre do apartamento que eu conquistei, do carro que a gente conquistou, da empresa que eu conquistei, porque foram coisas que eu visualizei. Então, todo esse momento que eu tomei posse, em nenhum momento eu me surpreendi. Então, não teve champanhe e comemoração, porque eu já vivi aquilo por vários dias. Aquela vista do meu apartamento, eu já via ela antes de ter. Me vi morando em Maldivas assim. É o verdadeiro haja como se já fosse. Você já se imaginou morando em Alphaville, por isso você está aqui hoje. Alphaville, eu falei, há 3 anos atrás, eu tava procurando casa em Alphaville. Então, e assim, e tem o choque de abundância, cara. Olha como é real, isso. Então, isso aqui é muito legal de vocês saberem. E a gente tem que ter cuidado com o que pede pra Deus. Perfeito. Muito. Então, esse lance da atração negativa e positiva. Sim. Entende? Porque o Deus, ele dá o livre-arbítrio. Às vezes a gente fala assim, porque Deus não vai dar. Isso é mentira, tá? Mentira, porque a partir do momento que a sua mente... ela é capaz de ver, você pode acessar sim. Tanto é que, se você conviver com pessoas que têm câncer e você colocar isso no seu subconsciente, a chance de você ter um câncer, ela é altíssima, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus deu o livre-arbítrio pra gente pensar e acessar aquilo que a gente quiser. Porque Ele é o Criador, Ele já criou tudo, a gente só precisa acessar. Por isso, muito se fala de genética, né? Perfeito. A questão, meu irmão é gordo, minha família é gorda, também sou gordo. Ou magro, a mesma coisa. Exato. É genética, muitas vezes não é genética. Você tá vendo o tempo todo vendo aquilo, convivendo com aquilo. É a visão, entende? Então, é a visão, é a ambiência. E aí, como a gente pode... Você falou assim, como que eu posso começar a visualizar uma vida diferente, sendo que eu tô vivendo num caos? Cara, antigamente podia ser muito mais difícil, mas hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem Pinterest, que você pode ver todo momento a vida de pessoas que você gostaria de acessar, entende? Então você escolhe se você vai ver coisas boas ou se você vai ver coisas ruins, tragédia, entende? Porque tá no nosso domínio. Então, a partir do momento que você escolhe ser uma pessoa diferente, você tem que respirar. Como que aquela pessoa, ela age? O que ela faz no dia a dia dela? Entende? Até chegar ao ponto de você internalizar aquilo e só você só vai acessar. Que é o que eu falei, haja como se já fosse. Você vai agir como se você já estivesse acessando aquilo. E automaticamente o universo ele faz a parte dele, que é o como. Que é o que eu falo. Às vezes a gente quer fazer o como de Deus. O como de Deus é a parte dele. Entende? A gente só precisa se visualizar. Entende? Para que E não se contaminar pela opinião dos outros, Perfeito. né? Porque às vezes você age nesse como você já fosse e quem quer te colocar para trás vai ser a opinião das pessoas, que vai te fazer questionar. Sim. Poxa, realmente eu tô agindo dessa forma, mas eu não sou aquilo que o fulano tá falando que eu não sou. Mas no meio do processo vai existir confirmações, tá? Isso é muito natural. A partir do momento que você toma uma decisão de se tornar uma pessoa diferente... vai existir pedidos de confirmações. O que são esses pedidos de confirmações? São pessoas, são situações que vão tentar te trazer pro confortável, que está muito ligado com a nossa mente. E aí, é nesse momento que você rompe barreiras e que você passa a chegar mais próximo do seu objetivo. Isso aí está dentro do processo do The Secret. Que a gente estar num ambiente vendo muita prosperidade, é muito fácil você visualizar aquilo, né? A gente vê aí vários carros, casas e as pessoas, empresários crescendo muito, né?
Só que tem pessoas que, eu não sei se vocês já passaram pela situação, eu não passei, por isso que eu sempre falo assim, eu não consigo ensinar uma pessoa assim, porque eu não passei pela situação. Mas ouço bastante, né, o comentário das pessoas é sobre a depressão. Então, imagina uma pessoa que está com depressão, uma mulher, uma mãe que está dentro de casa, que não consegue se autossustentar, que é a mulher que talvez se separou do marido, né, que não ganha uma pensão. Ela está desesperada, ela está numa depressão que ela não quer nem acordar de manhã, não tem força para viver. Então, assim, tu imagina essa pessoa conseguir ver essa vida extraordinária. Porque ela está num ambiente que tudo que ela vê ao redor dela é muito... não é legal, não é extraordinário, né? E, às vezes, ela pode até olhar na internet, mas é um mundo tão distante que é muito difícil a pessoa imaginar que ela pode chegar lá. Uma das coisas que eu já fiz, não nessa situação, né, que eu comentei da questão da depressão, mas em situações que a gente está ali naquele momento assim, tipo assim, meu Deus, né, o que está acontecendo comigo, né? O que eu posso fazer para mudar? E eu já tive esse momento de não conseguir visualizar, como a gente teve aqui na nossa palestra do Mulheres Imparáveis, uma pessoa que falou para você e falou assim, gente, quando você perguntou qual é o seu sonho? E ela falou assim, eu não consigo sonhar, eu não sei, é uma coisa muito simples, gente, parece simples, né? Mas assim, a pessoa não sabia dizer qual que era o sonho dela. Então, a gente tem que buscar ferramentas, eu imagino você também como mentora, você deve trazer ferramentas para suas mentoradas, no sentido de buscar essa imaginação, porém é difícil, principalmente a questão do imaginar quando você está num ambiente que não está propício para aquilo. Uma das coisas que eu faço muito é escrever. Porque mesmo que você está num momento muito assim, desafiador na sua vida, você pegar um caderno e falar que você é feliz mesmo não estando, mesmo que você esteja mentindo no primeiro momento, escrever você é feliz. Eu tenho um caderno de elogios. A gente faz, geralmente, para mim e para o Wellington, legal. onde a gente se autoelogia, do tipo assim, meu marido é maravilhoso, meu marido isso. A gente vai colocando faz pro outro. Um vai fazendo pro outro. Que legal. E não precisa nem um ler o livro do outro, mas de chegar no dia e você escrever as qualidades do outro para você fixar na sua mente, querendo ou não visualizar, porque lá naquele caderno eu estou colocando que meu marido é aquilo, que a minha mulher é aquilo. Cresce, né? E o que você foca. Isso, por isso quando a gente fala, né, quando tem muita reclamação, isso também expande. Quando você elogia, vê as qualidades, isso também expande. Então, para mim, um método que eu usei no momento que eu realmente estava numa situação que eu não conseguia imaginar, eu estava num ambiente que eu não conseguia imaginar, o papel, escrever, mesmo que no começo parecesse ser mentira, igual eu falar, eu perdoo meu pai, eu perdoo uma pessoa que me machucou. Naquele primeiro momento, o meu perdão não era verdadeiro. Eu queria perdoar, mas não era. Mas eu falei tanto... Gente, sabe quantas vezes eu fazia oração de perdão? Mas não conseguia sair daquilo, né? Oração de perdão para meus pais mais de 1000 vezes no dia. A minha mente ficava o tempo todo fazendo, mesmo que eu ainda não tinha perdoado, até chegar ao ponto de perdoar. A vida é sobre repetição, né? De não ter mais peso, mais dor na lembrança, né? Então, a vida é sobre repetição. E no processo de atração... dentro da minha mentoria, eu coloco essa parte da rotina típica extraordinária, tá? O que é? A parte da escrita. Ela é fundamental. Então, porque funcionou muito para mim quando eu estava num processo obsessivo de ansiedade. O que acontece? Eu acordava todos os dias, eu escrevia a minha rotina típica extraordinária. Haja como se já fosse. Eu não estava vivendo aquilo, eu estava vivendo uma desgraça. Com uma filha pequena, eu tinha tudo e não tinha nada, entende? Eu não conseguia ver felicidade em nada. Eu ficava todo momento achando que eu ia morrer. É desesperador, só que aí eu escrevia no papel. Hoje eu acordei feliz, eu e o Marcelo, a gente treinou, eu sou empresária, a minha filha é serena, a gente vive viagens incríveis, até um dia que isso começou a se tornar realidade. Entende? Então, a pessoa que ela está no fundo do poço, é óbvio que eu não estou descartando a possibilidade de um psiquiatra, ajuda de terapeutas, porque tudo é fundamental, entende? O processo de atração é só uma parte, né, de todas as áreas, né, que existem e possibilitam um bem-estar. Eu, no meu processo de ansiedade, eu tive que tomar remédio para conseguir ter clareza, sabe? Porque você fica muito mal, realmente. Então, só com o processo de atração, naquele momento, não foi suficiente. Eu tomei remédio, consegui relaxar, e a partir daquele momento que eu relaxei, eu implementei a lei da atração. E aí funcionou, entende? Então, assim, claro que para mim teve que ter intervenção médica. Mas eu tenho relatos de mulheres que estavam nessa situação, que o Marcelo, inclusive, perguntou, que conseguiram só com a força da repetição. Tudo depende da sua espiritualidade, tudo depende da sua força de vontade. No meu caso, não foi suficiente, né? Eu tive que entrar com remédio, mas tem mulheres que não têm condição e que vai, infelizmente, ter que ser na repetição mesmo, na força de vontade.
Que é a fé e a imaginação, ver antes da coisa acontecer. Por isso que a gente fala, né? Exato. Você não precisa estar próspero para falar sobre prosperidade. Não tem, eu acho como se já fosse. Haja como se já fosse. Exato. E é isso que atrai, né? E o processo, ele, por mais que você tenha domínio e compreensão, de forma reincidente, eu sofro muito. Mesmo eu tendo metodologia para isso, sabe? Porque toda hora que você vai acessar uma nova experiência, você vai sofrer. Só que a partir do momento que você tem compreensão, esse sofrimento ele se torna um pouco menor, entende? Não que ele vá deixar de existir, né? Porque toda vez que você vai acessar o extraordinário, vai ter um desconforto. Só que o desconforto ele pode ser mais ameno, pode ser amenizado através da compreensão. Uhum. E aqui a gente falou sobre a escrita, sobre a visualização, a imaginação e também tem o poder da palavra, né? Perfeito. Uma das coisas que eu passei na minha vida também, que na minha adolescência eu achava que eu ia ser gordinha, porque minha mãe era gordinha, a família dela era gordinha, e nem me tocava que meu pai era magro. Eu podia falar assim, que as pessoas falavam isso pra mim, colocavam na minha cabeça, não, você vai ser gordinha isso, porque a sua acabou, família... Né? Isso. Só que eu nem visualizava que eu podia falar assim, não, eu puxei meu pai porque meu pai é magro, né? Exato. Então eu tive uma adolescência com obesidade, não obesidade, mas sobrepeso, né? Sempre tomei remédio faixa preta, eu comia muito doce, era muito compulsiva com doces, até chegar o momento de que eu entendi sobre o poder da palavra e eu comecei a falar que eu não gostava de doces. Alguém oferecia doce, mesmo eu aceitando doce, eu pegava e falava para mim mesmo, eu não gosto de doce, eu não gosto de doce, eu não gosto de doce. Eu repeti tanto, mesmo comendo no começo, porque eu não conseguia no começo não comer porque eu gostava muito, tinha o hábito, que eu cheguei ao momento de não gostar de doces. Ontem nós estávamos no aniversário da Perla, nossa, era bolo, era muitas coisas gostosas, né? Eu fiquei olhando a mulherada lá, tipo assim, muitas falando não porque estavam em jejum, alguma coisa assim. Eu fiquei assim, gente, como é bom não sentir vontade de comer. Você dominar a sua emoção, né? Nossa, é maravilhoso isso, é muito incrível. Forte, é muito bom de olhar assim as pessoas ali às vezes sofrendo. Poder, né? A gente é muito poderosa. Mas né? porque, gente, pelo poder da palavra, de falar que eu não gosto de doces, só que tem coisas que a gente não quer deixar de gostar. A gente sofre. Eu falo porque eu tenho... Aqueles vícios de estimação, né? Isso, de estimação, que eu fico assim... Eu até agora, eu soube fazer com doce, mas até agora eu estava resistindo a falar que eu não gosto. Porque depende daquilo, porque gosta daquilo, mas não é bom, não faz bem para a saúde, então... a nossa vida depende de uma decisão, né? A partir do momento que a gente decide, a gente consegue fazer o que a gente quiser, só que a gente precisa decidir. Às vezes a gente posterga na decisão. Quando você tomou a decisão, mesmo sem saber como você ia conseguir, a decisão foi suficiente para você treinar a sua mente a ponto de não querer mais. Só que às vezes a gente demora para tomar a decisão certa. A gente sabe qual é a decisão que a gente tem que tomar, mas a gente posterga, procrastina a decisão. Semana passada eu participei de um evento e eu vi um mentor falar e me chocou na hora, e hoje eu vou usar nas minhas palestras também, porque esse choque de realidade é para a gente pensar, né? Ele falou assim, que ele não mentora pessoas com depressão, que ele nem quer dentro da sala dele pessoas com depressão. Daí tu fica assim, gente, que homem é esse, né? A gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Para tirar as pessoas dessa situação. Ele falou assim, a gente mentora e dá palestra para as pessoas que querem sair da depressão. Porque quando a pessoa não quer sair, ela não vai sair. Não adianta, você pode mentorar, você pode fazer oração junto com ela, você pode fazer tudo, ela não vai sair da depressão. Agora, a pessoa que está naquele momento de faísca fala assim, gente, por favor, me ajuda, eu quero sair daqui. É essa pessoa que ela consegue realmente sair desse lugar. Porque é como eu falei ali do doce. Falei que não gosto de doce, consegui, porque eu tinha um objetivo. Eu falava, gente, eu preciso emagrecer, e para isso eu preciso parar de comer doce. Agora, quando a gente tem algum vício de estimação, no sentido de não conseguir falar, não adianta você mandar eu escrever que Mas não... é porque eu acho que Deus nem ajuda, né, quando a gente procrastina a decisão. Que nem eu também já passei por fases que eu consumia muita bebida alcoólica. Embora o açúcar em si eu não consumo há 8 anos, mas eu era uma bebedora de álcool. Ambiência, né? Provavelmente tinha amigos exato. E eu sempre falei, eu não preciso parar, porque eu bebo pouco. E, de fato, mesmo nos últimos anos, eu bebia muito pouco. Mas eu nunca pensava assim, eu posso parar. Porque aquela decisão, eu pensava assim, como que eu vou parar? E era legal. Entendeu? Né? E aí, quando eu decidi, a partir do momento que eu decidi, eu nunca mais senti falta. Porque a decisão, ela é muito forte, entende? Só que a gente fica pensando, cara, como que eu vou tomar aquela decisão? Aí a gente fica com medo, porque a gente acha que somos fracos. Só que a partir do momento que a gente toma uma decisão, a gente desperta uma força que a gente não sabe que a gente tem.
Entende? Então a gente só precisa decidir. Tomar decisão. A gente falou muito sobre a questão, né, de mulheres que estão sozinhas, com filhos, criando filhos sozinhas, que passaram por processos dolorosos, separação. A depressão, ela é um excesso de passado. É você não viver no presente. Você passar ali os seus momentos, buscar tudo, ficar, né, relembrando, ficar passando, ficar vivendo lá no que aconteceu lá atrás. E a gente, de verdade, deve tratar isso como uma biblioteca de visitação e não como uma morada, né? O nosso passado. Eu passei por algo parecido, assim, quando eu me separei. Eu falei, né, que eu passei mais ou menos 6, 7 anos sozinha, cuidando do meu filho, com sucesso profissional, com sucesso financeiro, e eu não estava feliz. Você tinha rede de apoio, Mica? Como que era? Conta pra rede gente. de apoio com meu filho? Sempre tive, né? Babá, para cuidar, sempre tive apoio da minha família e tal, te abraço, tanto que logo que eu comecei a trabalhar, que eu tomei a decisão de prosperar financeiramente, de prosperar no meu profissional, porque eu falei, cara, eu tô com uma criança sozinha, eu tenho 20 anos de idade, eu tô tendo a única oportunidade de trabalho da minha vida, e se eu não me dedicar para isso agora, depois para mim acabou. Então eu peguei o meu bebê, né, tinha perto de 1 aninho, meu primeiro filho, e eu fui com meu pai e minha madrasta, que estão até hoje os dois aqui, e eu falei assim, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês deem todo amor e carinho para eles, porque infelizmente eu vou ter que ficar ausente, né? E foi uma escolha que eu fiz, né, dele crescer com a mãe mais ausente, mas eu prosperei. Só que quando foi lá na frente, que era o momento de eu parar e voltar atrás, eu tinha adquirido tanta energia masculina, eu tinha tanto poder sobre mim mesmo, eu já não me visualizava mais como antes, que eu não conseguia me relacionar com ninguém. E eu tinha vivido muitas dores também, por não ter meus princípios do homem que deveria estar do meu lado certo. Perfeito. Por exemplo, eu vou falar, que foi o meu momento, assim, que eu quase fui para uma depressão. Que eu tinha passado um namoro, né, à distância, de 3 anos. E nesse namoro, eu fui pedida em casamento na praia, era um noivado. Então, tipo assim, era o relacionamento dos meus sonhos. E eu achava que ali eu ia construir minha família, que o príncipe encantado tinha aparecido. E quando aconteceu que eu descobri tudo que estava por trás, eu me frustrei muito, muito, muito mesmo. E eu cheguei num ponto de me trancar no meu quarto e passar a semana inteira sem falar com ninguém. Ninguém, porque tinha acabado o relacionamento. Eu tinha decidido acabar, porque eu tinha descoberto coisas muito graves. Sim. Muito graves mesmo, de questão de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, da pessoa fazer eu achar que eu estava tudo errada, fazendo coisa errada. E aí eu fui pro psicólogo, né? Uns amigos falaram, não, tem que sair dessa, tem que dar um jeito. E vamos no psicólogo. E eu fui no psicólogo e ela me fez a pergunta assim, você tá passando tudo isso, né? Você acha que você tá desse jeito, a pessoa falhou, te colocou nessa caverna, te colocou nessa escuridão. Mas eu vou te perguntar uma coisa, reflete comigo, qual é a pior coisa que poderia acontecer na sua vida? E aí eu pensei, eu perdi minha mãe. Eu falei, eu perdi minha mãe, a pior coisa que poderia acontecer comigo. E detalhe, a minha mãe já tinha morrido. Nossa. Ou seja, dali pra frente era só rampa, porque não tinha o seu desconforto. A depressão é uma gaiola que você se coloca. Perfeito. Você se coloca nessa gaiola, porque você tá vivo. Você está vivo, você tem vida, você tem o ar para respirar, você tem o alimento, você tem a palavra de Deus para você olhar para aquilo ali e falar, esse vai ser o meu alimento e eu vou nascer de novo através disso. Você tem a oportunidade. Cara, e quando eu virei e falei, por que eu tô sofrendo por algo que eu não tenho como controlar? Eu não tenho como fazer nada, já foi, já passou. E eu tô aqui, viva, nova, com o meu trabalho, com o meu filho, e eu tô me colocando numa situação de tanto, sabe, de vitimismo. Sim, colocar a responsabilidade no outro, Exato. Né? Não trazer a responsabilidade para si, como nós falamos. Exato. E eu falei assim, eu tenho toda a oportunidade do mundo, é como se tivesse um jardim ali na minha porta e eu não quero entrar. Eu não quero ir para ele.
Então eu falei assim, nunca mais eu vou chorar por essa situação, nunca mais isso vai me deixar numa cama, nunca mais eu vou me fechar num quarto por causa de dar poder para outra pessoa fazer isso comigo. Perfeito. Entendeu? Então, e olha só como não é dinheiro. Olha só como às vezes a gente pensa, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo, quando eu estiver naquele lugar, quando eu estiver naquela cidade, com aquela casa, com não sei o quê. E não é dinheiro. Porque você pode ter tudo isso, eu tinha a casa dos meus sonhos, eu tinha viagens dos meus sonhos, eu tinha tudo. Não é dinheiro. Mas eu permiti que uma pessoa me enjaulasse. É. Por quê? Porque eu não tinha os princípios e valores que eu, como mulher, tinha que aceitar. Ser tratada, né? Ter a pessoa do meu lado. Foi perdendo a identidade, né? Fui perdendo a minha identidade, mas por falta de conexão com a palavra. Sim. Porque Marcelo naquela quer época eu perguntar. não tinha. O meu momento da minha virada de chave foi exatamente quando eu conheci Jesus. Como eu ia encerrar aqui. Que você possa conhecer o homem da sua vida, que é Jesus. Que você não coloque o seu marido no lugar dele. Perfeito. Porque você vai esperar uma perfeição de uma pessoa, de um relacionamento, de lugares que não existe. Então, nem o nosso marido, nem a esposa, eles podem estar no lugar de Jesus. Você quer colocar sua segurança no seu marido, nos seus filhos. Seus filhos vão embora. Você está aqui só para treinar eles, para a próxima fase da vida deles. O seu marido vai seguir até a vida até a morte, mas ele pode morrer antes de você. E a sua vida vai acabar ali, você vai entrar em depressão, você vai parar de acreditar em Deus, de acreditar que a vida é bela, porque a ordem, coloca as coisas em ordem na sua vida. O que está te levando para essa depressão? O que está te levando para essa tristeza? Sendo que a nossa felicidade não está nas coisas do mundo, a nossa felicidade está em Jesus. Porque se ele for a tua âncora, ele for a tua segurança, você não vai se decepcionar nunca. Porque você vai ter aquela forte presença no seu coração. Você vai carregar a presença dele. Para onde você for, com as condições que você tiver, com as pessoas que você tiver. Né? E isso pode a gente fala, isso abala, mas ela não derruba. Não cai. Né? Não cai. Jesus, quando estava na tempestade com Pedro, quando ele segurou a mão dele, estava na tempestade, mas ele estava segurando a mão de Jesus. Então, ele tinha a oportunidade, né? Ele estava ali com a segurança que ele precisava. Então, e foi quando eu fui para as madrugadas de monte, quando eu fui para as madrugadas de oração, quando eu fui buscar na palavra quem era Jesus, conhecer Deus, como é que Deus me amava. Que eu falava, como é que eu estou passando por tudo isso e Deus me ama? Deus não me ama. E, na verdade, é você que não se conectou com Ele. Perfeito. Foi você que não criou relacionamento com Ele. Foi você que não colocou Ele como prioridade na sua vida. É sair do vitimismo, né? Exatamente. Na verdade, todas as... E buscar assim, a realidade. Quando tanto você vê, você teve uma depressão, eu tive uma ansiedade. A minha ansiedade, ela... E ninguém olha e diz, né? Aquela ruiva, aquela loira lá são mega felizes e não sei o quê, só isso. Só que a minha ansiedade vida, né? foi exatamente isso que você falou. Eu me apeguei em muitas coisas do mundo, entende? Exato. O que acontece? Eu tinha o meu emprego... Que eu também... E elas te controlam. Perfeito, porque assim, eu tinha o meu emprego, eu era uma pessoa totalmente, antes do meu emprego, uma pessoa insegura, sem identidade, eu comecei a ter resultado profissional e aquilo virou minha âncora. Então assim, eu tinha tudo, a minha segurança estava no meu emprego. Exato. A partir do momento que eu tive a minha filha, que eu tive que me ausentar daquele papel, né, de profissional, de bancária, que aquilo enchia meu ego, me valorizava. Só que eu era mais eu e menos Deus. E aquilo era a tua segurança. Era a minha segurança. A partir do momento que eu me Se afasto abalasse, da minha teu mundo segurança... caía, né? Eu caí. Exato. Entende? Por quê? Porque eu tinha muito da terra e pouco do reino. É o princípio da ordem. Entende? Então, quando você entende que, na verdade, nada vai te alimentar, o que vai te alimentar é a espiritualidade, entende? No meu caso, eu ainda não conhecia o reino, né, que eu conheço hoje, que me complementou muito, mas era... E ainda está num processo de conhecer, né? Exato. Mas, assim, eu me apeguei ao universo, que nada mais é que Deus, só que colocam outro nome. E aí eu me apeguei a isso, porque daí eu entendi que eu sozinha não dominava. Porque era mais lógico, né, pra ti. Exato, que eu era lógica, né? E aí eu entendia que eu não tinha poder, eu não controlava tudo, entende? Sim. E a partir do momento que eu compreendi que eu não ia controlar tudo e que eu não tinha esse poder, que não estava comigo, eu comecei a relaxar. Ter paz. Aí você tem paz. Exato. Você relaxa, tipo assim, você não vai saber o que vai acontecer amanhã. Não adianta você ter ansiedade, porque pode acontecer tudo e pode não acontecer nada. Então, relaxa, entrega para o desconhecido. Essa parte do entregar tá lidando com dentro, né? Exato. E você entregar para o desconhecido é quando você consegue entregar tudo, que aí você acessa o sobrenatural. E você se torna dependente de Deus. Exato. Porque quando ele vê que você fala, Senhor, realmente,
tá nas tuas mãos, eu não consigo mais, eu já fiz tudo que eu sou teimosa, né? Eu fui lá, eu insisti, eu coloquei o meu braço, mas aí eu assumo, não é pelo meu braço, Senhor, é pelo teu, é pela tua vontade, é pela tua graça. Ele faz a parte dele. Não é porque eu mereço, porque aí você se rendeu, você foi filho. Exato. Você foi filho. E quando você tá insistindo, você tá com teimosia, você tá trabalhando, você tá fazendo o tempo todo, você não tá acessando a graça. A Lud fez uma palestra lá na plataforma que eu achei, assim, sensacional, que resume tudo que vocês duas falaram sobre colocar nas mãos de Deus, que a gente quer arrancar o problema das mãos de Deus, reclamar e ficar lá dizendo que Deus não existe, que ele está fazendo. Que ele não ajudou. Que ele não ajudou. Ela colocou uma cadeira no centro, que era Deus, e ao redor dessas cadeiras ela colocou várias cadeiras, que era a cadeira do marido, a cadeira dos filhos, a cadeira do profissional, da prosperidade. Ela colocou algumas cadeiras lá e Deus no centro. Né? O que ela falou? A gente tá com um problema com o marido, por exemplo. Tá lá discutindo e o negócio não anda. Você pega e ao invés de você pegar e trazer para Deus, você sair da sua cadeira e falar assim, Deus, me ajuda, o que eu faço? Você traz o marido e bota na cadeira de Deus. E daqui a pouco você tá com um problema com o filho. Tu pede ao invés ajuda, de você, mas tu vai lá e faz, isso, né? Você pega lá o filho, não confia, você vai lá e coloca na cadeira de Deus. É o controle, né? Você tem autocontrole de tudo. Agora, a partir do momento que você pega... Eu tô falando pra vocês só que aprendendo a aula. Eu tô aprendendo pra mim. Aqui. Que é o que a gente falou. Mas isso é legal, gente. É o real. Isso é o real. Sim. É a gente se expor aqui nas fragilidades que a gente tá aprendendo. É de pegar... Ela falou assim, gente, sabe o que você tem que fazer? Você tem que sair da sua cadeira. Senta no colo de Deus. Abraça, beija e fala o que eu faço. Dali você vai para a cadeira do marido e faz aquilo que ele falou. Você vai para a cadeira do filho, você faz aquilo que ele falou. Não ao contrário. Por isso que a vida da gente não anda. Exato. Porque a gente está sempre sentando na cadeira de Deus. E ali é a cadeira dele, é só dele. Ele que está na frente. Então, a gente tem que começar a usar... Ela fez esse exemplo, eu vou fazer aqui no palco, eu fiz do masculino e o feminino na última palestra. Mas eu quero usar exatamente porque aquilo marcou tanto pra mim, que toda vez quando eu tô querendo ocupar a cadeira de Deus, me vem assim, gente, eu vou sentar no colo dele, é tão confortável, tão bom. E a gente culpa Deus ainda, a gente culpa Deus, né? E Deus tá ali falando assim, eu dei tudo pra você, tudo é muito perfeito. Você que distorce. Você está distorcendo isso tudo. Eu dei tudo perfeito. Senta no meu colo. Vem e me pede. Fica em contato comigo. Tem intimidade comigo que eu vou falar para você. Eu tô aqui o tempo todo. Só que a gente pega e faz na força do braço. E depois fala que é pesado. Que a gente não aguenta. A gente não tem espera, que tomar né? antidepressivo. A gente não espera. Então... Porque a gente não acredita, né? A gente fala que acredita, mas a gente tem medo de se decepcionar. Tem medo de falar e não escutar. Só que quanto que a gente investe tempo pra escutar a voz dele, né? E a gente volta na biblioteca do passado, né? É uma coisa que eu queria entrar aqui. É o que o mundo ensina. Hoje a gente está tendo a oportunidade de ter uma visão, de buscar o reino, ensinar diferente para os nossos filhos. Mas foi como a gente foi ensinado a fazer. Se você não der conta sozinho, ninguém vai vir te salvar. É isso que o mundo ensina. Vai lá, te vira, corre atrás. Isso. Então, a gente não aprende ao nosso redor a ser dependente de Deus. Claro que é uma responsabilidade nossa também. Mas eu falo assim, poxa, se viesse desde criança, se viesse na adolescência, se assim, a gente tivesse essa nossa sociedade, os nossos pais, essa cultura mesmo enraizada do reino, de trazer o reino, a gente ia ter mais... confiança em Deus, no trabalho de Deus na nossa vida. Hoje eu vivi uma experiência, assim, sobrenatural e em coisas simples como Deus fala conosco, sabe? Eu tava aqui, vocês estão vendo, eu vim sem maquiagem, que a minha pele tá toda pipocada de espinha. Não sei se vocês falam desse jeito, quando estoura muita espinha, mas tá toda pipocada. Tô toda pipocou tudo de espinha, minha costa. E aí eu tava há 2 semanas tentando fazer uma limpeza de pele, e eu não conseguia, e aí eu consegui marcar hoje, né, lá no salão, e eu sentei lá, e a mulher olhou assim, ela falou assim, nossa, por que seu rosto tá desse jeito? Aí eu falei assim, olha, eu trabalho muito, eu sou muito estressada, e aí ela falou assim, e você tem ovários policísticos? Eu falei, tenho ovário policístico. Ela falou, então, o estresse, ele é excesso do hormônio, né, do cortisol no nosso corpo, e o seu corpo tá falando que você precisa relaxar. O teu corpo tá falando que você precisa se acalmar, desestressar. E ela falou assim, eu vou te dar uma massagem relaxante de graça. Olha, que legal. E quando ela tava falando, eu tava no celular, trabalhando, resolvendo problema, e falando com o gerente, falando com o vendedor, e falando com o escritório, falando não sei o quê. E aí eu olhei para aquilo e falei assim... E eu tinha passado a madrugada orando.
para Deus me trazer uma resposta para uma situação muito difícil que eu tô vivendo. E aí eu tinha passado a madrugada orando. E aí eu falei assim, eu comecei a chorar. Porque para mim, aquilo foi assim, foi Jesus falando assim, filha, calma. Filha, eu tô aqui. Eu não tô te abandonando. Relaxa. Calma, a situação não vai se resolver do jeito que você quer, mas eu vou cuidar de você no processo. Ai, que lindo. Eu vou cuidar de você no processo. E eu chorei muito. E ela falou assim, nossa, você não tá gostando da massagem? E eu falei, não, é porque eu tô me sentindo tão amada. Eu tô me sentindo tão cuidada. Eu tô me sentindo com tanta intimidade. Porque é isso que é maravilhoso quando a gente se sacrifica, quando a gente se esforça em oração. Porque Deus, ele responde em coisas mínimas. E ele falava, sabe, claramente no meu coração, eu tô aqui cuidando de você, tá vendo? Você não programou isso, mas eu tô aqui vendo o que você tá passando, eu tô com você nisso e fica calma que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Então, assim, é uma experiência sobrenatural e a gente se permitir, sabe, de verdade, nos detalhes, viver o amor de Deus. E Deus, quando ele quiser falar com o teu coração, quando ele quiser falar contigo, ele vai te amadurecer no processo, né? Ele vai te trabalhar no processo, mas às vezes a gente precisa ter um tempinho de pausa também para ele. Porque a gente exige, né, essa intimidade, mas quanto tempo E Deus que a não gente responde do jeito que a gente quer. A gente não pode dizer pro dono do tempo que a gente não tem tempo. Que ele vai falar, você vai ter tempo pra sempre o que eu quero fazer, né? E aí ele faz do jeito eu não dele. queria, eu tava tipo assim, e eu tava aquela hora eu falando lá, moça, eu tô com pressa, porque eu tenho que comprar a cadeirinha do neném, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir na escola do outro filho, eu tenho que fazer isso. E sabe, eu o tempo todo com pressa e ali cheia de tarefa, e o Senhor falando pra mim, só relaxa, só te calma que eu vou vir cuidar de ti. Sabe? E às vezes a gente tem que fazer. A gente tem que silenciar lá fora. Silenciar o barulho. As atribulações. A gente tem que silenciar. E às vezes é uma coisa que eu falo pro meu marido. Eu falo pra ele, amor, deixa eu ficar no meu cantinho. Quando eu tô com o meu cantinho, eu tô com Jesus. Eu tô conversando com ele, eu tô lendo a palavra. E é quando eu tô trazendo a paz pro meu coração. Sim. Porque é uma paz que você, às vezes, não encontra em ninguém. Você só vai encontrar no teu tempo de intimidade com ele. Sabe? E ele vai se revelar pra ti na dor que tu tá vivendo. Eu não tava nem buscando pensar numa espinha, cuidar da espinha. Entendeu? Eu não tava pensando que eu precisava de uma massagem pra melhorar o meu cortisol. Aí ele tocou em outra pessoa pra te dar uma resposta que você tava pedindo pra ele. Exato. Eu falei pra ela, você não sabe, mas Deus te usou muito agora. E você poderia falar que não tem tempo. Exatamente. Pra fazer aquilo que ele tava te dando. Exatamente. Quantas vezes a gente não faz isso? Recusa, né? Recusa. Presente de Deus. Até porque Deus é pai e é nosso conselheiro. E às vezes ele dá um conselho, te direciona e você não quer fazer conforme a vontade dele, você quer fazer conforme a sua vontade. Daí as coisas não dão certo no caminho. Só que às vezes a gente dá o primeiro passo, talvez não da forma como a gente queria, mas como Deus queria, e lá ele vai te mostrar o porquê. Nosso podcast tá muito rico. Tem uma aguinha. Amém. Tá muito rico. Parabéns, viu, Caramba, fluiu, né?